Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. E Bolsonaro rebate Lula sobre imóveis do Alvorada e fala em falsa comunicação de furto. Governo encontra itens após petista culpar ex-presidente e recomprar peças de luxo para residência oficial. Presidência fala em descaso da gestão anterior. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira 20 que o presidente Lula fez falsa comunicação de furto, ao apontar que alguns móveis do Palácio da Alvorada estavam faltando após mudança da família Bolsonaro no final de 2022. Todos os móveis estavam no Alvorada. Lula incorreu de falsa comunicação de furto, disse Bolsonaro no X, antigo Twitter. Como revelou a Folha nesta quarta-feira 20, a Presidência da República encontrou todos os 261 bens do patrimônio do Alvorada, que estavam desaparecidos e que foram motivo de troca de farpas entre os casais presidenciais, Lula da Silva e Bolsonaro. O deputado federal Gustavo Gar ressalta a gravidade da guerra de desinformações que ocorre no Brasil. A informação nova que veio à tona hoje nos oferece um daqueles momentos únicos para mostrar a guerra de desinformação que existe no Brasil. Quando Lula ganhou as eleições, ele não foi para o Palácio da Alvorada, dizendo ele, móveis haviam sido roubados, desaparecidos, e outros estavam em péssimo estado de degradação. E por isso ele teria que ficar no hotel 5 estrelas, com dinheiro pago do contribuinte durante 2 meses, para que pudesse fazer uma reforma e, através de compras sem licitação, comprasse novos móveis para o Palácio da Alvorada. Inclusive, a Janja queria comprar uma mesa de R$200 mil. A imprensa comprou essa ideia, andou dentro do Palácio da Alvorada com a Janja, falando que móveis e obras de arte haviam sumido. Lula chegou a insinuar que o Bolsonaro havia roubado os móveis e obras de arte. Sim, o Lula, que saiu de lá com 2 containers cheios de coisas que ninguém nunca quis acusá-lo de nada. Meses se passam, 1 ano se passa e a imprensa solta a matéria agora de que todos os móveis, toda a mobília e todas as obras de arte foram encontradas. Olha que interessante. Depois da imprensa acusar Bolsonaro e Michele Bolsonaro de terem desaparecido a mobília e obras de arte dentro do Palácio da Alvorada, 1 ano depois eles, curiosamente, encontram tudo isso. Mas durante esse período, a narrativa já estava propagada e consolidada no ideário coletivo através da imprensa. Isso chama atenção. A imprensa pegou uma opinião da Janja e do Lula, aquele que deveria estar preso por roubo, por corrupção, e divulgou como se fosse um fato. Inclusive, até uma jornalista da Globo andou no Palácio da Alvorada e constatou que realmente estava faltando mobília, estava faltando obras de arte. E de repente tudo é encontrado. E quem que estava escondendo? Lula e Janja. Esconderam mobília, esconderam obras de arte, acusaram Bolsonaro de roubo, foram lá gastar uma fortuna para comprar móveis sem licitação e 1 ano depois se descobre que na verdade tudo estava escondido. Por que essa nos dá uma oportunidade perfeita para explicar o que está acontecendo no Brasil? Todas as acusações que estão sendo levantadas contra Bolsonaro, sua esposa e toda a família dele, na verdade refletem para o acusador. Vamos lá, acusaram Bolsonaro no assassinato da Marielle. Descobrimos depois que quem matou Marielle fez o L. Acusaram Bolsonaro de destruir a Amazônia. Quem está destruindo a Amazônia agora é o governo do Lula. Acusaram Bolsonaro de genocídio dos Yanomamis. E agora quem está batendo recorde de morte de Yanomamis é o governo Lula. Inclusive eu fiz uma denúncia no Tribunal de Haia por genocídio dos Yanomamis nas mãos do Lula. Todas as acusações, orçamento secreto, sigilo bancário, sigilo no cartão, viagens internacionais, todas hoje nós sabemos, sem sombra de dúvida, que estão nas mãos da esquerda desse governo. Quais são as acusações que ainda não vieram à tona de quem realmente fez o quê? Bom, nós temos o 8 de janeiro, o tal golpe. Se
essa moda, se esse padrão se consolida, em breve saberemos que quem tentou ou quem deu o golpe foi esse Lula, foi esse governo. Quem fez o 8 de janeiro, quem fabricou o 8 de janeiro, também foi esse governo. É um padrão que não erra. Tudo que eles alegam contra Bolsonaro são eles mesmos que fazem. E dessa vez esconderam peças de mobília e obras de arte para acusar Bolsonaro de um roubo. E agora a gente sabe que, na verdade, quem escondeu, quem sumiu com tudo isso, foi justamente esse governo. Então, esse vídeo é só para mostrar que esse padrão, ele é um padrão que não falha. Todas as vezes, o que acusam Bolsonaro são justamente essas pessoas que estão fazendo isso. Então, gravei esse vídeo só para deixar bem claro, porque todas as vezes é a mesma coisa. Um abraço. E Lula fala demais e inocenta Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro deu declaração da tribuna da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. O colega deputado Gilberto Nascimento, Pompeu de Matos, deputados que engrandecem essa casa. Recentemente o Lula, após aí quase 2 anos de mandato, 1 ano e meio de mandato, fez finalmente a 5ª reunião ministerial. Mas tem hora de entender, dá para entender, né? Para reunir 38 ministros, né, deve ser muito complicado. Ele poderia perfeitamente nessa reunião tratar de temas que atingem diretamente a sociedade brasileira, prezada Silvia Wayampi, como por exemplo o recorde na morte de índios Yanomamis, que eu vi muito artistas chorando, cantando Salve Amazônia, temos que salvar os índios do genocídio, e agora estão quietos. Ele poderia falar do recorde de desmatamento, do recorde de déficit histórico, né, público do ano passado, o recorde de ataque a judeus, o recorde a viagens ao exterior. Primeiro ano dele, ele passou 2 meses fora, praticamente ao custo de R$1 milhão por dia, custa o Lula fora do Brasil. Poderia falar, prezado capitão Alberto Neto, da questão da inflação recorde dos alimentos. Ele prometeu picanha na eleição, está entregando abóbora. E aí, como é que vai ficar, Lula? Isso é o que interessa ao povo brasileiro. Mas ele preferiu fazer palanque, televisionou a reunião ministerial, né? Talvez aí inspirado no Bolsonaro, que fazia as reuniões às portas fechadas para tratar de liberdade, né? Do direito de ir e vir da população. Lula quis copiar de Bolsonaro e a pauta foi justamente Bolsonaro. Sem Bolsonaro, Lula não vive. E ele acaba enfiando os pés pelas mãos porque ele está cego de ódio contra Bolsonaro. E ele acabou por inocentar o presidente Bolsonaro. Ele achou que estava sendo pejorativo, acusando Bolsonaro de ser um covarde e etc., porque os comandantes de força estão falando que Bolsonaro queria, mas não conseguiu botar um golpe adiante. Bem, a gente sabe que não teve nada disso, mas na cabeça do Lula, ele acabou de falar que o Bolsonaro não foi adiante por falta de coragem, ou seja, ele nem começou os atos executórios de um pretenso golpe, que até agora o que está se falando é sobre estado de defesa e estado de sítio, que estão na Constituição. E se isso for golpe, né, a gente tem que voltar aqui aos tempos de Dilma Rousseff, que, né, não estou falando que Bolsonaro tramou estado de defesa ou estado de sítio, mas Dilma Rousseff, de acordo com a palavra de Vilas Boas, então comandante do Exército, antes do impeachment, ele falou que Dilma Rousseff consultou os chefes das Forças Armadas para ver se era possível implementar um estado de sítio ou estado de defesa. E eu não vi ninguém falar que a Dilma Rousseff é antidemocrática, né, porque esses dispositivos eles são constitucionais. Então, assim sendo, presidente, só nos resta aqui reconhecer que cada vez mais estamos próximos da profecia de Olavo de Carvalho, que em 2016 disse, abre aspas, quando Lula perceber que a rejeição popular veio para ficar e é totalmente irremediável, sua psicopatia regredirá para doença mental pura e simples, e ele se tornará fraco, inofensivo e incapaz de defender-se. Será um espetáculo deprimente, mas curativo. Então, dessa maneira, presidente, eu só tenho a agradecer ao Lula, por ele próprio, da boca dele, ter inocentado Bolsonaro de qualquer tentativa de golpe. É impossível que a gente pense que o presidente esperou sair da presidência da República quando não mais tivesse controle sobre as Forças Armadas e, a partir dali, tentasse fazer um golpe com senhoras, né, e pessoas de verde e amarelo sem nenhuma arma, que é justamente isso, finalizando, presidente, que aconteceu em 8 de janeiro. Nenhuma arma apreendida num domingo de janeiro de férias aqui em Brasília. Agora, é óbvio, foi uma manifestação que foi longe demais, a gente não concorda com isso. Mas dizer que Bolsonaro tentou um golpe e condenar senhorinhas a 16, 17 anos, pelo amor de Deus, né, presidente? É por isso que a gente quer colocar adiante aqui a anistia, e eu vou falar isso no próximo discurso. Muito obrigado.
Senadores ficam insatisfeitos com resposta de diretor da PF e solicita à Comissão de Segurança Pública envio de documento à PF com 9 perguntas para saber se o jornalista português Sérgio Tavares foi detido por crime de opinião no dia 25 de fevereiro, quando aconteceu o ato pró-Bolsonaro na Avenida Paulista. Os parlamentares ficaram insatisfeitos com as respostas do diretor de Polícia Administrativa da instituição, o delegado Rodrigo de Melo Teixeira, e decidiram pedir ao presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado, Sérgio Petecão, que envie à Polícia Federal um conjunto de 9 perguntas para então esclarecer o caso. Carlo Cauti, eu quero te ouvir, nós trazemos mais detalhes aí no site revistaoeste.com com todas as perguntas que foram enviadas aí por esse grupo de senadores, mas esse documento aí traz questionamentos como, por exemplo, qual declaração do jornalista português foi considerada aí uma ameaça à honra das autoridades? Os parlamentares também querem saber se todos os turistas que visitam o Brasil têm suas redes sociais monitoradas, a exemplo do que ocorreu aí com o jornalista Sérgio Tavares. Também se nas perguntas aí de natureza política, caso um turista faça críticas aos poderes constituídos do Brasil, se essa pessoa será impedida de entrar no país. Tá aí, então, a gente está exibindo na tela algumas perguntas que foram feitas aí à Polícia Federal, no caso do jornalista português. No entanto, aí não tem prazo, né? Não há prazo aí para a corporação responder a essas perguntas, a esses questionamentos dos senadores. Não, pois é, Paula, isso aqui é um absurdo de um tamanho que, nesses casos, a Constituição brasileira vai por autocombustão a um certo ponto, né? Porque é uma série de irregularidades. Primeiramente, é um desrespeito por parte do chefe da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, que sequer se apresentou frente aos senadores explicando o que aconteceu no dia 25 de fevereiro, quando um cidadão português, um jornalista português, chegou ao Brasil, ele foi individuado, separado da fila dos que estavam chegando, que estavam verificando os passaportes, colocado numa sala por horas e interrogado, questionado com coisas sem nenhum cabimento, nem jurídico e muito menos, diria até moral, perguntando o que ele achava sobre o Supremo Tribunal Federal no Brasil. Isso não é problema da Polícia Federal, é problema dele. Porque no Brasil, diferente daquilo que o delegado que foi falar com os senadores declarou, não existe crime de opinião. Você pode pensar, achar e dizer o que você bem entender, porque a liberdade de expressão é total, muito mais fora do Brasil. E esse é o absurdo maior. A Polícia Federal admitiu em uma audiência no Congresso Nacional que está monitorando jornalistas estrangeiros na base daquilo que as opiniões que eles expressam. Assim, é a Polícia Federal, não é a Polícia Política do Brasil, não é o KGB. Não existe a Gestapo no Brasil. Existe a Polícia Federal que deveria verificar, deveria investigar possíveis crimes cometidos dentro do Brasil. Eventualmente, temos uma agência chamada ABIN para analisar eventuais ameaças contra a segurança nacional fora das fronteiras nacionais. Não a Polícia Federal. E não me parece que um jornalista português que critica ministro do Supremo Tribunal Federal ou eventualmente urnas eletrônicas seja uma potencial ameaça à segurança nacional do Brasil. Isso não tem cabimento nenhum. E outra, crimes contra a honra que o delegado falou são crimes de menor porte ofensivo. Então não faz sentido nenhum impedir para um cidadão que expressou suas críticas, porque são críticas que ele fez, observações, são opiniões deles que são livres. Em Portugal, assim como no Brasil, e impedir de entrar no Brasil. Isso não existe. E só para terminar, Paula, isso se junta ao tapa na cara que os Estados Unidos deram na Polícia Federal Brasileira e no governo federal, especialmente no Ministério da Justiça, durante a gestão de Flávio Dino, quando o governo brasileiro pediu a extradição de Alan dos Santos e os americanos deram um redondo não. Porque nos Estados Unidos não existe crime de opinião. Ele está sendo acusado de algo que simplesmente é um absurdo. Não existe nem no Brasil, na verdade. Tudo aquilo que o delegado falou naquela comissão não existe no Brasil. Ele inventou crime. Ele chegou a dizer que tem algo que tange um crime. O que tange um crime? Assim, o Código Penal, alguém deveria perguntar se esse delegado passou no concurso fazendo um negócio de direito do Código de Procedimento Penal e do Código Penal. Não existe um crime tangente. Ou é crime ou não é. Então, terminando, o Brasil está se tornando uma ditadura por esses e outros pequenos, médios e grandes acontecimentos que mostram como o primeiro órgão a desrespeitar a Constituição e o Código Penal é a própria Polícia Federal. E me surpreendo como os senadores não vaiaram
o delegado no momento que ele falou algo assim, porque é um absurdo de tamanha proporção que deveria ter sido contestado na hora, não com perguntas apresentadas depois, sem prazo para responder. Pois é, Silvio, como é que você avalia aí essa medida dos parlamentares de enviar essa lista aí com novas perguntas à Polícia Federal diante do fato de que ficaram realmente insatisfeitos com o que disse o delegado na comissão de ontem? Nós até comentamos aqui alguns trechos no programa. É absolutamente pertinente, Paula, absolutamente pertinente. Os parlamentares estão cumprindo a sua prerrogativa, o seu papel, porém, provavelmente a Polícia Federal vai dar de ombros. Agora, eu queria pegar um aspecto que o Carlos acabou de trazer aqui, sobre aquilo que beira o crime, que tange. Queria pedir para a nossa produção colocar na tela um tweet publicado pelo advogado constitucionalista, especialista em liberdade de expressão, o André Marcília. E ele diz: ontem repercutiu muito que na audiência do Senado admitiu-se que o jornalista português Sérgio Tavares vinha sendo monitorado em suas redes pela polícia. Mas há outro ponto que considero igualmente grave, e aqui a gente deve chamar a atenção. Foi dito que as manifestações monitoradas beiram o aspecto criminal, flertam com a criminalidade. Crime não tem beira, nem faz flerte. Se no entendimento da polícia ficou na beira, no flerte, então não houve crime, e ele não deveria ter sido detido no aeroporto, e ponto final. Isso mostra que houve uma atitude arbitrária por parte da Polícia Federal, porque o jornalista português é alguém que se manifesta nas redes sociais a favor do espectro da direita, do conservadorismo, do liberalismo, acompanha os passos do presidente Jair Bolsonaro e, sobretudo, acompanha o que está acontecendo no Brasil. E aí vou utilizar a expressão do delegado, no que tange a liberdade. Porque o que nós estamos vivendo na democracia relativa do consórcio de governo do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto é o cerceamento de liberdades individuais, de direito de expressão, e aqui incluo as redes sociais, porque à luz do hoje as redes sociais cumprem parte do papel que as ruas cumpriam no passado, e estamos falando inclusive de ruas também, porque foi a manifestação na Avenida Paulista. Então, para finalizar, vou relembrar aquilo que tenho repetido. Sempre que a polícia é utilizada de forma política, uma polícia política, para perseguir um CPF, sempre que a mão pesada do Estado é utilizada contra um CPF, e seja esse CPF de quem for, nós não estamos falando de democracia. Nós estamos falando de outro regime. E todo mundo conhece bem o nome. Lira acusa a PF de preferir ações midiáticas e falha ao comandar crime organizado. É isso mesmo. Durante um evento com líderes empresariais e parlamentares em Brasília, o presidente da Câmara, Arthur Lira, destacou a necessidade de uma estratégia mais robusta e integrada entre as forças de segurança para enfrentar o crime organizado no Brasil. Lira apontou a Polícia Federal e outras instituições por desviarem o foco para operações de maior visibilidade midiática em detrimento de ações mais complexas contra o tráfico de armas, drogas e seres humanos. A batalha contra os criminosos no país falha em sua eficácia. É preciso uma resposta do Estado que vá além do apelo midiático, afirmou Lira, ressaltando que ninguém quer trocar tiro com bandido. O cara quer ação que dê mídia. Lira defendeu a urgência na comunicação e cooperação entre as diversas esferas policiais, civil, militar, federal, Força Nacional e as Forças Armadas, para fortalecer o combate ao crime. Essa declaração ocorreu após o empresário Luiz Henrique Guimarães apontar a segurança pública como principal entrave para investimentos no Brasil, mais até do que a reforma tributária ou regulação. E Luciano Bivar é afastado da presidência do União Brasil. Cacique teria incendiado a casa do vice-presidente da sigla e também da tesoureira. Nesta quarta-feira 20, o Diretório Executivo do União Brasil decidiu por 11 votos a 5 pelo afastamento provisório do então presidente da sigla, o deputado federal Luciano Bivar. Em seu lugar, assume o então vice-presidente da legenda, Antônio Rueda. Bivar terá 5 dias para formalizar uma defesa. O processo transcorrerá por 60 dias no Conselho de Ética do União Brasil, quando haverá uma definição sobre sua expulsão ou não do partido.
Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.